Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus, nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por nós. Na nossa última meditação, nós contemplávamos o encontro de Jesus com a família de Betânia, Lázaro, Maria, Marta, num lar que era também lar para Cristo. E eu dizia que os evangelhos, embora Jesus esteve muitas vezes naquela casa, os evangelhos só falam, descrevem 3 desses encontros. Vamos meditar agora o segundo encontro, que é o encontro que emociona e nos faz ver maravilhosamente como é Jesus, perfeito Deus e perfeito homem. Era a época em que Jesus já estava sendo perseguido e ir a Jerusalém, a capital, era perigoso, porque queriam acabar com ele. Procuravam prendê-lo, mas ele se esquivou das suas mãos. Ele se retirou novamente para além do Jordão, para um lugar onde João começou a batizar e lá Jesus permaneceu. Estava num lugar afastado de Betânia. Betânia, lembramos, está pertíssimo de Jerusalém. E de repente, naquele lugar em que Jesus está com os discípulos, conversa com eles, lhes ensina muitas coisas. De repente chega um mensageiro empoeirado, transpirando, porque é uma região quente. Ele traz uma mensagem da família de Betânia. Lázaro caiu doente em Betânia, diz o Evangelho. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Eu acho tocante essa maneira de falar de Lázaro. Não precisa dizer o nome. Jesus, Lázaro está doente. Não, o teu amigo, porque a palavra que utilizam é a palavra grega que se refere aos amigos. O teu amigo está doente. E a reação de Jesus, conhecendo o que aconteceu, estamos na cena da ressurreição de Lázaro, a reação de Jesus parece estranha. A estas palavras disse Jesus: esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Como a história nos diz que realmente Lázaro morreu, nós ficamos perplexos e depois ficamos com uma grande luz. Para Jesus a morte corporal não é nada. Não, isso não é morrer. Morrer é a morte eterna, a morte temporal aqui na Terra. Jesus amava, diz São João. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Mas embora tivesse ouvido que Lázaro estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois, de repente, ao terceiro diz: voltemos para a Judeia. Aí os apóstolos se assustam. Mestre,
Há pouco os judeus te queriam apedrejar e voltas para lá. Jesus respondeu, Lázaro morreu. Fala claramente. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá para que creiais. Mas vamos a ele. E depois o Evangelho descreve a chegada de Jesus. À chegada de Jesus já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios, uns 3 quilômetros. E muitos judeus tinham ido lá, que eram conhecidos da família, para apresentar as condolências. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Nós sabemos, chegou o Mestre, chegou Jesus, e Marta vai correndo. Imediatamente lhe abre o coração. Senhor, lhe conta a sua tristeza, a sua pena. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Já sabia que Jesus impôs as mãos sobre criaturas que estavam, como aquela menina, filha de Jairo, que estavam à beira da morte e ficaram boas. Como Jesus tinha curado muitos doentes. O filho da viúva de Naim, que já era levado para enterrar, chamou, rapaz, eu te digo, levanta-te, e se levantou. Mas continua dizendo Marta, que tem fé em Jesus, sei também agora que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. E a resposta de Jesus é uma resposta que aumenta a nossa fé. Sei, teu irmão ressuscitará. E Jesus respondeu, e Marta respondeu, sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então diz Jesus umas palavras que são palavras de luz intensíssima. Eu sou a ressurreição e a vida, porque Ele é Deus. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Aquele que crê em mim. Crer não é só ter fé. Crer é acolher tudo o que Jesus diz. Todo o seu ensinamento. Pautar a conduta por Cristo. Isto é crer. Sei que ressuscitará no último dia, e Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Não morrerá para sempre, outros traduzem, e é uma tradução certa. Crês nisto? Respondeu ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Um ato de fé tão bonito. Eu creio, tenho um irmão morto já faz 4 dias, mas tu és o Filho de Deus. A essas palavras ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho, porque estava com as pessoas que iam dar-lhe lá as condolências, o Mestre está aí e te chama. E Maria saiu precipitadamente correndo, e ao chegar onde Jesus estava, se lhe joga aos pés e repete a mesma frase que ele tinha dito Marta, o que quer dizer que elas duas tinham falado tantas vezes isso. Se Jesus estivesse aqui, se Jesus estivesse aqui. E disse a Jesus, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava, disse essas palavras e chorou. E ao vê-la chorar assim, como também a todos os que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito. Até agora vimos, sobretudo, a divindade de Cristo. Para Ele a morte não é o que é para nós. Ele enxerga mais longe. Ele vê a verdadeira vida, que é a vida eterna. Mas é humano, tem coração humano. E se compadece. E não segura as lágrimas. Sob o impulso de profunda emoção, perguntou, onde o pusestes?
Jesus se pôs a chorar, diz o Evangelho, se pôs a chorar. Observando isto, os judeus diziam, vede como ele o amava. Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra, como seria a sepultura de Jesus, uma pedra rolante, grande pedra rolante. E manda, tirai a pedra. E Marta fica constrangida, diz, Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aqui. E agora Jesus fala com toda a força da divindade. Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Então fizeram rolar a pedra, deixaram aberta a entrada do sepulcro, uma gruta, como eram os sepulcros muito frequentemente, e como foi o sepulcro de Jesus. E levantando Jesus os olhos ao alto, diz o Evangelho que orou assim, Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está aqui em roda, para que creiam que tu me enviaste. Depois destas palavras, exclamou em alta voz, é Deus que manda, Lázaro, vem para fora. E o morto saiu tendo os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto coberto por um lenço, um sudário. E Jesus ordenou, desligai-o e deixai-o ir. Mais para frente, há uma terceira cena de Jesus com esta família, que eu não vou comentar deste retiro, que pouco antes de morrer, no começo da Semana Santa, Jesus esteve numa refeição, num almoço na casa desta família, e Lázaro estava lá. Mas vamos pensar o seguinte, eu queria aproveitar esta meditação para enfrentar, para ver com os olhos da fé, um tema que é muito próprio dos dias de retiro. O tema da morte e da vida eterna. Se há uma certeza absoluta na vida de todos nós, inclusive é a única certeza absoluta, é que um dia Deus vai nos chamar. Vem. Também nos dirá, vem. E vamos sair deste mundo. A alma sairá do corpo e Deus a julgará. A morte é certa. Mas, assim como a maioria dos homens vê a morte, dos homens e mulheres, vê a morte como uma porta que se fecha sobre uma vida que estava bem, que podia ser bonita, mesmo os que sofrem, não, espera, ainda posso. Jesus nos mostra a morte como a grande porta aberta. Você imagina que está num lugar em penumbra, como se fosse um filme, e de repente abre 2 portas e chega uma luz tão enorme que você se sente cegado por aquela luz, envolvido já numa felicidade imensa. Bom, a morte é isto. É natural que São José Maria diga no seu livro Caminho, aos outros a morte os paralisa e assusta. A nós a morte e a vida dá-nos coragem e impulso. Para eles é o fim, para nós o princípio. Daqui a pouco vamos ver que tipo de coragem e de impulso nos tem que dar o pensamento da morte. Mas agora vou me deter em 3 pontos sobre o mistério da morte. Primeiro, que se decorrem dessa atitude de Jesus quando vai fazer o milagre da ressurreição de Lázaro. Primeiro, a atitude cristã diante da morte deveria ser como a atitude de Cristo. Serenidade. Como é bonito, os sacerdotes temos visto coisas inesquecíveis. Pessoas que, com muita fé, tendo recebido os últimos sacramentos, a unção dos enfermos, antes disso a confissão, o viático, a última comunhão, morrem serenos, rezando mais de uma vez. Eu me lembro, e
quando era um sacerdote recém-ordenado, era meu segundo ano de padre. Como ninguém se engana a respeito da minha idade, posso dizer que era o ano 1956. Havia uma senhora que era cooperadora do Opus Dei, mãe de muitos filhos, acho que eram 8 ou 9 filhos, que adoeceu e eu a tinha atendido na direção espiritual, no confessionário, muitas vezes. Se chamava Áurea. E esta senhora, quando adoeceu, ficou grave. O filho mais velho, que se chamava Frederico, me chamou, fui lá com os últimos sacramentos e estive com ela. E ao administrar os sacramentos, como fazem todos os padres, expliquei brevissimamente. Olha, Áurea, agora quem está aqui não é um homem, é Jesus. Eu trago a Jesus na Eucaristia, na absolvição que vou te dar, na unção dos enfermos no sacramento. Não sou eu, sou só instrumento. É Jesus que está junto de você. Está te dando todas essas bênçãos, esse perdão, essas graças. E assim procedemos. E quando terminei, me retirei um momento e de repente chega a mim Frederico, o filho mais velho, em lágrimas. Mas, Pai Francisco, o senhor sabe o que minha mãe acaba de me pedir? Me pediu que fosse procurar uma garrafa de champanhe que ainda estava por abrir na geladeira e trouxesse taças para todos. E me disse, é que precisamos comemorar porque hoje Jesus veio à nossa casa. Eu não posso me lembrar disso sem me emocionar. Serenidade. No dia seguinte de manhã eu estava lá, tendo a mão, fazendo oração, já parecia que não escutava, rezando ao ouvido dela, até que deu o último suspiro e com certeza Deus a recebeu. Primeira conclusão que tiramos quando temos fé é que a morte não é um horror. Embora custe a todos, não vamos agora nos fazer de valentes, de corajosos, de que para mim não é nada. Não, para todo mundo é difícil, muito. Mas com a graça de Deus pode ser serena, serena. Eu me lembro também de um parente, já ancião, que fui ao hospital, no caso, uma coisa do coração, e depois de tê-lo confessado e de lhe ter dado a unção, eu lhe disse, porque estava ainda consciente, fulano, você reza, vamos rezar, reza bastante. Reza. E ele disse, não, faço só uma oração, uma única. Me disse com a maior calma, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vale a pena viver como um cristão. Serenidade. Segunda lição que nos dá a meditação da morte. Esperança. Até o último instante da vida, o perdão de Deus está à nossa disposição. Eu vou lembrar só 2 episódios. Na vida de São João Maria Vianney, o santo cura de Ars, que é o padroeiro dos párocos e dos confessores. É uma vida maravilhosa. Se pode ler uma biografia do cura de Ars, ou São João Maria Vianney, cura quer dizer pároco. Leia, que vai se comover. Atendia muitas pessoas, e Deus lhe concedia o dom de ler o que havia dentro das almas. E uma vez foi uma senhora desesperada, uma mulher que acaba de ficar viúva, desesperada, porque o marido tinha se suicidado. Tinha se jogado no desespero de uma ponte e morreu. E ela dizia, não posso suportar
ver que estarei separada do meu marido por toda a eternidade. O senhor se suicidou, não irá para o céu. E o curador lhe disse: tenha paz, minha filha. Entre a ponte e a água do rio, Deus pode salvar aquela alma e inspirar-lhe um ato de contrição. Que bonito isso. Até o último momento. E agora me veio ao pensamento uma segunda história. A história que me contava um padre da Diocese de São Paulo, que foi o primeiro sacerdote militar do Brasil. E que esteve na tomada de Monte Castelo, exposto às balas, atendendo os feridos até o final. Homem corajoso e santo. E ele dizia, era um homem de caráter, que certa vez uma família lhe pediu que fosse atender um moribundo. E o moribundo era um descrente, um desses agnósticos, eu diria profissionais, que passaram a vida sendo agnósticos e se gabando de ser agnósticos. Ele chegou lá, estava ainda bem lúcido, que lhe falou do que são os sacramentos, de que ele tinha recebido o batismo, que, portanto, ele era cristão, e se oferecia para confessar, e ele rotundamente recusou. Não quero me confessar, eu não creio, não quero me confessar. Então, o senhor João, como se chamava, pediu à família: podia me trazer uma cadeira? Não ao lado uma cadeira um pouco mais longe. E quando lhe perguntaram por quê? Porque nunca vi morrer uma pessoa que vai para o inferno e quero ver como é que é. E o homem ouviu, e a estas palavras reagiu, disse: não, venha, quero me confessar. Sempre há esperança. Como é bonito o que diz São Pedro da esperança daqueles primeiros cristãos que estavam na época das perseguições e dos martírios. Na primeira carta, quase no começo, São Pedro diz: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, uma herança que não se corrompe, incontaminável, imarcessível, não murcha, reservada para vós nos céus, para vós que sois guardados pelo poder de Deus por causa da vossa fé. Vale a pena levar a nossa fé católica a sério. Vale a pena mesmo, vale a pena. Esperança. Ao mesmo tempo, o pensamento da morte é como um clarim que nos chama a responsabilidade e nos diz: com a vida e os dons que Deus te deu, não se brinca. E Jesus dirá também, dirá com palavras bem claras: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. E na hora em que menos pensais, virá o Senhor vos procurar. Pode ser de repente, pode ser após uma longa doença. Deus guarde os doentes graves dessa época da pandemia. Deus lhes dê a graça e a salvação a todos. Mas com a vida não se brinca. Bem no começo da sua pregação, Jesus dizia estas palavras: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furam nem roubam. Diz essas palavras que abrem para nós uma meditação. Onde está o teu tesouro, lá
também está o teu coração. O que para nós é valioso, o que para nós é importante, o que para nós é válido, o que é? É algo que a morte vai levar embora, vai deixar jogado no chão e nós vazios. Ou alguma coisa que chegará ao céu. Jesus diz, mesmo um copo de água fresca, dada a um outro cristão que te pede, por favor, será registrada, diz com outras palavras, mas exatamente diz isso, registrada eternamente no céu. É um tesouro no céu. Tudo que nós fazemos cumprindo a vontade de Deus, sabendo que é o que Deus quer. E procuramos fazer com amor, com dedicação, com carinho, a mais pequena oração, a mais pequeno ato de amor, de misericórdia com o necessitado fisicamente, espiritualmente, moralmente. Tudo isso são tesouros no céu. Eu também lembro muitas vezes, ao fazer oração sobre a morte, de um filme antigo, preto e branco. E nesse filme, que não era bom, era medíocre, apareciam dois amantes. Era um caso de adultério, desses que costumam aparecer nos romances e nos filmes. E o homem e a mulher iam no carro, ele guiando, e num dado momento, por causa, não sei se da chuva ou do gelo no asfalto, o carro derrapa e expele os dois. Ele, com algum machucado, se levanta, mas vê a mulher estendida na estrada, levantando as mãos, quase praticamente agonizante. E ele, ao aproximar-se dela, olhava para as mãos e dizia, o que é que tem? Está doendo, hein? E ela comentou, as minhas mãos, estão vazias. E pouco depois morreu. É uma pena ter as mãos vazias. Que diferente era a vida de um homem de Deus, homem casado, com bastantes filhos, um dos médicos mais ilustres da Espanha, o Dr. Eduardo Ortiz de Landázuri, irmão da Guadalupe Ortiz de Landázuri, beatificada faz poucos anos. E o Dr. Eduardo foi um dos fundadores da Faculdade de Medicina e da Clínica Universitária da Universidade de Navarra. Foi-lhe descoberto um câncer já estendido e, na época, pelo menos, incurável. Ele faleceu em 1985. Os médicos muitas vezes fazem isso, se dão aos outros e se descuidam de si mesmos. Por isso temos que pedir muito nesses dias da pandemia por todos os médicos e todos os profissionais da saúde que, pelo bem dos demais, se expõem generosamente. E pouco antes de morrer, morreu quando tinha 73 anos apenas, houve um jornalista do Diário de Navarra que lhe fez algumas perguntas. E, entre outras coisas, ele declarou, eu sou apenas um cristão comum, que tratou de santificar o seu trabalho. E que se não tivesse sido pelo Opus Dei, eu não daria nem 2 tostões pelo que poderia ter sido a minha vida. Provavelmente teria sido um agnóstico. É o que era antes de se converter, em contato com uma pessoa da obra. E acrescentava, dizia, sempre tive fé e peço a Deus que não a tire de mim. Agora que mais preciso dela. Na realidade, a única coisa que de verdade me preocupa é ir ao céu, ir a Deus. Sim, acredito no céu, o lugar onde gozarei da presença de Deus. Como? A minha mente é pequena demais para entendê-lo e explicá-lo. Mas é para lá que eu quero ir. Tentei passar pela vida fazendo o bem que pude. E há um testemunho tão unânime de que ele fez isso, que também tem um processo de canonização iniciado. Tentei, mas não quero que me digam que eu consegui, porque me assusta a minha possível vaidade,
Quero ir ao céu e lá não há lugar para os vaidosos. Bonito. A terceira coisa que eu dizia é a responsabilidade. Não sei se vou me alongar demais, acho que não nesta meditação, mas somos responsáveis pelos dons que Deus nos deu, porque a vida, já falávamos, é vocação. Deus nos chama a vida. Deus nos dá uma vocação que se concretiza depois de diversas maneiras. Mas é uma vocação que ao mesmo tempo é uma missão. O que fazemos com os dons de Deus? Há uma parábola do Evangelho que é bem clara, bem clara. A parábola dos talentos. Resumindo, eu lhe diria em poucas palavras. Jesus compara Deus a um homem que tem empregados, funcionários, e tem que viajar para um país distante, e então dá a 3 deles, confia a administração de alguns bens. Ele diz, a um deu 5 talentos. O talento era um lingote de metal precioso, ouro, prata, que valia muito, milhões. A um deu 5 talentos. A outro deu 2. A outro deu 1. E comenta Jesus, a cada um segundo a sua capacidade. E quando voltou, aí foi o momento da prestação de contas. Eu lhes confiei isto, eu não estava, que fizeram vocês com estes bens? O que recebera 5 talentos, ele disse, 5 talentos ganhei, mais 5. E Jesus diz, muito bem, servidor, bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei o muito. Entra na alegria do teu Senhor, no céu. O céu vale mais do que 600 milhões de talentos. A mesma coisa o que recebeu 3. Ganhei mais 3. Aí, de repente, chega o que não fez nada. E é impressionante como o Evangelho reflete a realidade. As pessoas que não fazem nada, que são preguiçosos, irresponsáveis, sempre têm desculpas, são os que mais falam. Tem desculpas de todo tipo. O que recebeu um talento vai lá e começa a falar, a se justificar. Senhor, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder o teu talento na terra. Estou lendo São Mateus, São Lucas diz que o embrulhou num lenço. Eu às vezes brinco, deve ter sido um lenço de seda para que não se deteriorasse. Por isso tive medo e fui esconder o teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. E qual é a resposta do Senhor? Que significa Deus, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semei e que te recolho onde não espalhei, coisa que é mentira. Pensavas assim? Pois se pensavas assim, maior razão. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco e à minha volta eu receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. E este servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. É uma parábola, é só uma história didática, mas que fala muito bem. Eu às vezes acho que nos ajuda a meditar nos talentos que recebemos, pensar em 4 missões que nós temos. Missão como cristãos. Os deveres religiosos. Nós, em relação a Deus, como vai a nossa oração? Não temos tempo, temos desculpas. Como vai a missa? Como vai, nas épocas normais, a comunhão? Como vai o terço, que Nosso Senhor tanto pediu que rezássemos? E o Papa agora pede que rezemos pelos doentes atuais. Deveres para com Deus. Deveres para com a família. Que muitas vezes, por desculpas profissionais, são descuidados. Desculpas, porque não, mas eu trabalho. Olha, aí vou contar outra historinha, já contei outras vezes, mas que se é de fazer. É a historinha de um homem super cansado porque trabalhava muito e não podia se dedicar nada à família. Que me deixe em paz, mulher, me traz os chinelos. Joãozinho, me traz o jornal. Nem para pegar o jornal tinha fôlego. E de repente toca o telefone, ainda não havia celular,
E ele vai ao telefone e aí de repente se ergue e diz: como? Futebol? Num campo de futebol society? Iluminado à noite? Lá vou eu. Pendurou o telefone e, como se fosse o Superman, agarra as chuteiras e a camisa e o calção e foge de casa. Esse homem não tinha tempo. Não tinha tempo para rezar, não tinha tempo para fazer leitura espiritual, não tinha tempo para falar com os filhos. Deveres profissionais. Já falamos ontem de santificar o trabalho. E deveres sociais. Quando Jesus fala do juízo final, você já sabe que julga, sobretudo, pelo bem que fizemos aos outros. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Estava enfermo e me visitastes. E dirá Deus: vinde, benditos de meu Pai. Quando fizemos isso contigo? Todas as vezes que o fizestes com um destes meus irmãos mais pequeninos. E o contrário também. Tive fome e não me destes de comer. E as palavras dessa parábola são terríveis. Porque Jesus diz: ide, malditos, ao fogo eterno. A Igreja sempre nos ensinou que há obras de misericórdia corporais e espirituais. Eu agora não vou explicar, nem há tempo. Procure no seu catecismo. Mas também há muita gente que tem fome de Deus. E está a teu lado e você não fez nada. Tem sede de carinho, de atendimento, e está na solidão. Até talvez tua mãe, a quem visita muito pouco. Está enfermo e não recebeu nem um telefonema teu, interessando-te pela saúde. Fique meditando estas coisas. Eu penso que uma devoção que deveríamos ter todos muito grande é a devoção a São José. São José nos ensina a tratar com Cristo. E ele é o patrono da boa morte. Ele que morreu acompanhado pelo Filho de Deus e pela Mãe de Deus. Que São José nos ajude a viver, a encarar a morte como Cristo nos ensina, com serenidade, com esperança e com muita responsabilidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.